Ora, vamos iniciar então o módulo 2, que consiste nos conceitos básicos de farmacologia. Obviamente vamos falar de uma forma sucinta, não muito aprofundada, é só para ter as ideias gerais do que é que a farmacologia envolve. Aqui temos neste slide escrito um pouquinho daquilo que vamos abordar ao longo desta temática, sendo que relativamente à definição de farmacologia, com base no conceito dado pelo Goldman and Gilman em 1996, o conhecimento da história, portanto, a farmacologia consiste no conhecimento da história do medicamento, a origem do medicamento, as suas propriedades físico-químicas, a sua composição, os efeitos bioquímicos e fisiológicos no organismo, o mecanismo de ação, que é a forma como atua o medicamento até atingir o seu alvo e a sua ação farmacológica, a forma como ele se absorve no organismo, de como se distribui, a biotransformação, como ele é transformado e absorvido e desenvolvido no organismo, como é excretado, obviamente os usos terapêuticos para o qual é utilizado e afins de outros fármacos. Bom, isto é, de modo lato, um conjunto de situações que envolve o conhecimento da farmacologia. Relativamente à nomenclatura dos medicamentos, isto dentro daquilo que é, de facto, os conceitos da farmacologia, o medicamento é possível ser descrito em três nomes distintos. Por um lado, aquele que não nos diz muito para aqui, que é obviamente aquele quando é feita a investigação científica, que é proporcionado o nome químico. Eu tenho aqui o exemplo do paracetamol, para vocês terem ideia, em que o nome químico é o N4-hidroxifenil-acetamida. Obviamente, este é só para quem é entendido na química. Aquilo que depois, a nível laboratorial, que é desenvolvido como um nome genérico, é um nome que é considerado um nome oficial. No caso deste medicamento, é o paracetamol. Portanto, o nome químico será o hidroxifenil-acetamida, o nome genérico será paracetamol, sendo que depois o laboratório que o comercializa patenteia um nome comercial, também chamado nome de marca ou de fantasia, que dependendo do laboratório, se for mais do que um, pode-lhe chamar diferentes nomes. No caso tem aqui o caso do Tylenol, mas também o paracetamol também existem outros laboratórios que lhe atribuíram o nome de Benuron ou de Panasorb. Quando é só o nome genérico, em que não tenha associado o nome de fantasia, é só o nome paracetamol. Os medicamentos são, de facto, agrupados para terem uma ordem na sua nomenclatura o medicamento é classificado segundo a doença ou os sintomas por quais é utilizado, sendo que esta situação corresponde ao grupo terapêutico. Eu tenho aqui um exemplo para ser perceptível. No caso da hipertensão arterial, a doença propriamente chama-se hipertensão arterial, que é um aumento patológico da tensão arterial no organismo, e os medicamentos que vão atuar sobre esta patologia chamam-se antihipertensores. Portanto, o grupo terapêutico é o dos antihipertensores, neste caso em concreto, que são medicamentos cujo objetivo serão baixar a tensão arterial, portanto, atuam sobre a hipertensão arterial. Estes grupos terapêuticos depois subdividem-se em classes, que serão baseadas no modo como os medicamentos atuam no corpo para produzir o seu efeito, ou com base no seu mecanismo de ação. Ou seja, no caso concreto do antihipertensor, pode de facto ter diversas classes em função da sua atuação no nosso organismo. Temos o caso dos diuréticos, os inibidores da ação central, etc. Dentro daquilo que são os medicamentos, o que é relevante aqui salientar é a informação incluída no folheto informativo e os conceitos que lá vêm descritos, o que é que se pretende que se saiba. Concretamente, a indicação terapêutica, obviamente, que é um dos conceitos que vêm descritos de facto no folheto informativo.
corresponde aos sintomas ou doenças para o qual o medicamento é indicado na sua ação farmacológica. No caso concreto do paracetamol, ele é indicado para atuar sobre dor ligeira a moderada, sendo o nome atribuído a este tipo de ação analgésico, sendo também para diminuir a temperatura quando existe febre. Portanto, neste caso em concreto, chama-se antipirético. Vem descrito também o efeito secundário ou colateral. Efeito secundário será um termo mais comum no público em geral, sendo que o efeito colateral é utilizado mais nos profissionais de saúde, portanto, em termos de denominação. O que corresponde? Corresponde, de facto, aos efeitos indesejáveis que não deveriam acontecer, mas que, de facto, muitas vezes se manifestam no nosso organismo quando da toma do medicamento. Dou-vos um exemplo muito comum no caso dos anti-inflamatórios, aquele mal-estar de estômago ou aquela dor de estômago que possa ocasionar em algumas situações após uma toma de um anti-inflamatório, sendo esta situação considerada então um efeito secundário ou colateral. Contraindicação será qualquer condição ou sintoma que se torne impróprio o uso do medicamento, ou seja, aquelas situações em que de facto o medicamento não pode de todo ser tomado. O paracetamol é contraindicado para quem tem alergia ao medicamento, obviamente tornaria-se inviável a sua toma, ou para situações em que quem tem doenças graves do fígado, como o caso da cirrose, ou quem tem insuficiência renal crónica. Nesse tipo de situações o paracetamol não pode ser tomado, uma vez que iria propiciar a gravidade bastante intensa da doença que o paciente tem. Reação adversa. Aqui pode haver alguma confusão entre aquilo que é a reação adversa, o efeito secundário ou colateral. Entende-se que a reação adversa medicamentosa é tecnicamente mais adequada no caso de estamos a falar de efeitos de medicamentos que sejam desagradáveis, nocivos ou potencialmente nocivos. Ou seja, podemos considerar que sejam a questão dos efeitos secundários ou colaterais, mas de uma forma muito mais intensa, em que se torna, a maior parte das vezes, inviável até a sua administração no organismo. Dou-vos exemplos de alguns distúrbios digestivos que possam ser considerados reações adversas, como a perda do apetite, náusea, sensação de distensão abdominal, obstipação ou diarreia. Obviamente são situações que tornam-se inviável, muitas das situações, a continuidade de toma de determinado medicamento que os provoque. Quero-vos salientar também que na questão da reação adversa há aqui um conjunto de características que possam interferir e possam propiciar que na toma de um determinado medicamento possa aparecer esse tipo de reação. O caso da própria genética da pessoa, a alimentação que esteja a fazer, a interação com outros medicamentos que possa estar a tomar, outras doenças que possa ter, etc., serão situações que poderão estar associadas ou poderão propiciar reações adversas que tornam-se muitas vezes inviável a toma do medicamento. Reação de hipersensibilidade. Há pouco já tinha referenciado como uma situação de contraindicação é precisamente a alergia ao medicamento. A alergia a um medicamento será precisamente uma reação que é mediada pelo sistema imunitário contra precisamente esse medicamento, em que os sintomas poderão ser leves ou até graves, e essa reação de hipersensibilidade provocar erupções cutâneas, em que a pessoa de facto tem bastante comichão, sensação de queimadura, ardor, mal-estar. Em determinados casos mais graves e mais extremos, a anafilaxia. A anafilaxia será a disseminação por toda a corrente sanguínea dessa mediação do sistema imunitário contra esse medicamento, em que vai desencadear efeitos de tal forma graves que poderão conduzir a uma paragem respiratória e até morte. Portanto, são situações, obviamente, que estamos aqui a falar de urgência ou até mesmo de emergência médica. No caso da posologia, refere-se à dose do medicamento que deve ser administrada e ao respectivo espaço temporal da sua administração no organismo. Ou seja, esta é uma situação de facto fundamental para a pessoa saber a correta forma de tomar o medicamento. Isto significa que, no caso do paracetamol, o paracetamol 500 mg
poderá ser tomado um comprimido de 8 a 8 horas. Muitas vezes é uma situação que é transmitida pelo médico, é quando da prescrição, ou no aconselhamento na farmácia no caso de ser indicado um medicamento não sujeito a receita médica. Tipos de aplicação do medicamento. O que é que temos aqui a salientar? Que há 2 tipos de aplicação específicos. Por um lado, a aplicação tópica ou local, que é aplicar o fármaco diretamente no local afetado, no caso de uma pomada em que aplica-se diretamente na pele, portanto será uma aplicação externa, sendo que a outra forma de aplicação será a chamada aplicação sistémica. A aplicação sistémica será aquela situação em que nós pretendemos inocular o nosso fármaco numa determinada zona interna do organismo. Vamos imaginar que nós pretendemos que haja uma absorção a nível do estômago, aí terá que ser o medicamento ingerido pela via oral, pela boca, de modo a que seja transportado até o local onde nós pretendemos. Vias de administração. Temos concretamente mais do que uma. Nós vamos nos circunscrever aqui à via entérica, que é aquela que corresponde à utilização do trato gastrointestinal como passagem do medicamento. Esta situação que temos são as situações de administração por via oral, pela via sublingual e pela via retal. A via oral é a ingestão do fármaco e é o método mais comum até da prescrição por parte dos medicamentos. É a situação dos comprimidos, dos xaropes, dos granulados, em de facto é ingerido e vai, obviamente, passar pelo trato gastrointestinal, sendo aí absorvido, passando depois para a circulação sanguínea. A via sublingual, em que possibilita a absorção debaixo da língua, são situações em que os comprimidos são colocados dessa forma e que são absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos. Aqui não se inclui nenhum medicamento não sujeito a receita médica. Aqui posso-vos transmitir a situação da nitroglicerina, que é um vasodilatador que é utilizado na insuficiência cardíaca, em que é colocado debaixo da língua em situações em que de facto há uma necessidade de um maior tónus cardíaco. Via retal, também como meio gastrointestinal, tem aqui alguns pontos interessantes a referir. Por um lado, é uma via que possibilita mais rápida absorção do que a via oral. No entanto, é uma via que também tem alterações da sua absorção, uma vez que se a ampola retal contiver fezes, também interferirá na absorção do medicamento. As formas farmacêuticas mais habituais são os supositórios, também há os enemas de retenção na sua administração retal. Saliente-se também que ultrapassam alguns dos problemas que possam advir na via oral, uma vez que não há acidez gástrica e não há aqui a questão do estômago estar cheio ou vazio na interferência da absorção do medicamento. Finalmente, saliente também o facto de que os medicamentos que possam ser irritantes na mucosa oral também o serão na mucosa anal. E até à próxima toma. Aqui posso-vos transmitir que passaremos para o módulo 3, que é a noção do medicamento não sujeito a receita médica. Até breve.